Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo, Fábio N, diretamente do canal do Corretor Máquina de Vendas. Estou falando com você mais uma vez aqui da minha imobiliária, a Aurum Imobiliária. E antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu quero já te pedir aquela gentileza. Não vai te custar nada, são apenas 2 segundos, mas faz uma diferença gigantesca para mim e para o nosso canal. Clica aqui embaixo no botãozinho do like, que esse é o método que o YouTube usa para poder divulgar mais ainda vídeos assim como esse para você que ama o mercado imobiliário ou que já é corretor de imóveis, ou que deseja ser corretor de imóveis e que quer saber sobre tudo que está acontecendo e sobre o futuro da nossa profissão. Então clica aí, já deixa aquele like maroto e bora pro vídeo. Meu amigo corretor, a cada 5 ou 10 anos surge alguma novidade, eu fico super animado porque eu sei que vai fazer muita diferença dali em diante. Eu particularmente acompanhei isso já com diversas questões. Por exemplo, eu me lembro em 2003, quando eu comprei o meu primeiro celular numa viagem para a Europa, que encaixava uma câmera nele. O que hoje é super comum, naquele tempo era muito novidade e eu lembro de ter ficado super entusiasmado. Foi assim com as câmeras de celular, com os smartphones, com os streams de vídeo, com o WhatsApp e até mesmo com os aplicativos de transporte, tipo Uber. E agora a bola da vez é a AI, ou inteligência artificial em bom português, que está chegando para poder mudar tudo na forma como nós nos comportamos e como consumimos vários produtos. Eu sei que você já viu, tem muito tempo lá no cinema, filmes como Exterminador do Futuro, trazendo essa promessa de que uma inteligência artificial ia pegar e acabar com o mundo. Hasta la vista, baby. E eu sei que parece muito papo futurista ali, a gente já tem essa ideia de inteligência artificial aí no cinema, nas séries de televisão, há uns 30, 40 anos, e até hoje nada aconteceu, nada mudou. Só que nesse momento, em 2023, as coisas começam a ser um pouco diferentes do que aquele exercício ali meio Jetsons de futurologia. A grande questão é que esse negócio chegou agora cumprindo 4 requisitos básicos para qualquer tecnologia que queira de verdade se firmar. E as barreiras são a acessibilidade, o custo, a baixa barreira de entrada e o uso prático. E quando eu estou falando de acessibilidade, eu estou dizendo em quais são os requisitos mínimos para você conseguir acessar essa tecnologia. Algumas tecnologias pegam com muita facilidade, como foi o caso do WhatsApp, por exemplo, que bastava você ir lá e baixar um aplicativo. Outras já têm muita dificuldade de entrar no mercado porque elas exigem questões muito complexas para poder serem acessadas. Vou te dar um exemplo. Você já deve ter ouvido falar sobre a tal da realidade virtual em que a gente vai viver nos próximos anos. Essa é uma vontade do Facebook, por exemplo, de se tornar realidade e eles criarem um ambiente que a gente fique com aqueles óculos na cara e a gente passa o dia inteiro viajando naquela realidade virtual ao invés da nossa realidade real ou só de ficar ali com a mão no smartphone. O que aconteceu foi que, por mais que tenham muitos estudos, a tecnologia tenha melhorado, mas até esse momento, a realidade virtual ela ainda não é tão uma coisa prática para a gente, porque ela exige equipamentos que não são acessíveis para todo mundo. Você precisa ter um óculos daqueles que hoje custa milhares de dólares, imagina isso em reais, e você ainda precisa de um poder de processamento muito grande para poder criar esse mundo. Esse poder de processamento, ele ainda não é factível nos dias de hoje. A gente ainda não consegue fazer com que o computador gere esses 3Ds tão bons assim. Se você der uma olhada no que a gente tem aí hoje já disponível, você vê que depois de eles gastarem bilhões, ainda aparece uns desenhinhos meio mal feito aí. Então a tecnologia ainda não pegou, porque a acessibilidade dela é muito difícil. Outra grande barreira que você tem quando você entrar uma nova tecnologia é a questão do custo. Do mesmo jeito que lá a realidade virtual ainda não aconteceu, porque você precisa comprar um óculos caro e você tem algumas exigências assim muito grandes, coisas que têm um custo muito alto, elas têm mais dificuldade de pegar. Um grande bom exemplo disso foram os smartphones. Quando eles surgiram, eles eram coisas de rico, mas com o tempo o custo baixou muito e aí começaram a surgir opções mais populares e aí sim o smartphone virou uma coisa que entrou na vida de todo mundo. Com o custo baixo, a tecnologia realmente ela pega. Já o nosso próximo requisito, que é o uso prático, ele quer dizer será que aquilo que a gente está pegando e tentando implementar de tecnologia faz alguma coisa que realmente seja útil nas nossas vidas? Eu, por exemplo, já entrei em várias tecnologias e elas são legais, que elas são até divertidas a gente estar pegando e experimentando. Entretanto, o uso delas ali no dia a dia não faz tanta diferença assim. Eu, por exemplo, já comprei um daqueles robozinhos que a gente solta em casa e ele faz tipo de aspirador de pó. Pô, é legal, faz um get-get diferente, você mostra pros amigos ali. Mas no dia a dia mesmo, assim, sabe? Dá mais trabalho do que ajuda pra estar utilizando aquela tecnologia.
tecnologia. Então é muito pouco provável que a gente fale que essa vai ser a realidade dos nossos próximos anos. Entretanto, outras coisas que parecem super high-techs aí, elas conseguiram entrar no nosso dia a dia, porque elas simplesmente faziam muita diferença. O smartphone é um excelente exemplo. A gente acaba utilizando ele o dia inteiro, todos os dias da nossa vida. Numa única tecnologia, você tem vários usos possíveis. Você consegue ter aplicativo para conversar, você consegue ter aplicativo do banco, você consegue ter um monte de subsistemas que fazem uso dessa tecnologia principal e conseguem pegar, então, e sugar muito do seu tempo e atenção. E, por fim, o último desses requisitos, que é a baixa curva de aprendizagem. Existem tecnologias também que, apesar de serem super legais, elas têm dificuldade de implementação porque demandam muito aprendizado. Você precisa fazer um curso para poder estar utilizando ela, você precisa de muitas e muitas horas de empenho para poder ultrapassar aquela barreira entre usar e não usar. Tecnologias que têm baixa barreira de entrada nessa questão de aprendizagem, elas fazem muito sucesso. Então, quando a gente está falando aí dessas coisas que entraram nas nossas vidas aí recentemente, são todas dentro desse aspecto. Imagina o Uber. Uma vez que você instalou o aplicativo e usou ele, pronto, você já aprendeu tudo o que precisava e você já não sabe mais como que vivia sem essa tecnologia antes. Do mesmo jeito foi com o WhatsApp, do mesmo jeito foi com o Netflix, do mesmo jeito foi com uma série de outras empresas que entraram mudando completamente a forma como a gente fazia alguma coisa antes, mas de uma forma super simples. Quando a gente une esses 4 requisitos, a gente faz com que a tecnologia, pegue de verdade. E foi isso, por exemplo, o que aconteceu nos últimos anos com a automação residencial. Tá, talvez você esteja me falando assim, não, a B não pegou, lá na minha casa ainda não tem isso. Mas já é uma realidade para muita gente a utilização de dispositivos inteligentes dentro de casa, o chamado Internet das Coisas. Na minha casa, por exemplo, eu já tinha isso há mais ou menos uns 10 ou 12 anos atrás. Só que quando eu coloquei pela primeira vez, isso custava uma fortuna. Custava uma fortuna e não era muito prático de usar. Então, só eu mesmo que era doido e tinha esses trecos aí e que conseguia convencer minha esposa de gastar tanta grana nesse negócio. Mas hoje em dia, com essas caixinhas da Alexa, por exemplo, é muito, muito mais simples. Você aí com 2, 3 mil reais consegue colocar várias lâmpadas na sua casa, consegue fazer com que o seu ar-condicionado ligue, desligue, com que a sua televisão ligue, desligue, suba volume, baixa volume, faz mais um monte de coisas simplesmente com o celular na mão ou até mesmo usando comandos de voz, tipo Alexa, ligar televisão, Alexa, desligar luzes. E tudo isso fez com que a acessibilidade para esse tipo de tecnologia fosse muito melhor. Se você ainda não utiliza, eu tenho certeza que nos próximos anos isso daí fatalmente vai estar entrando dentro da tua vida. E foi exatamente esse movimento que aconteceu com a inteligência artificial. Algumas semanas atrás, começou a bombar aí nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, o uso de um aplicativo chamado Lensa. Esse aplicativo pega algumas fotos suas que você carrega lá na aplicação e transforma elas em verdadeiras obras de arte. Dá uma melhorada ali na tua cara, dá uma melhorada no aspecto geral da figura, fazendo você virar, às vezes, super-herói ou um astronauta, enfim, várias questões diferentes aí, utilizando as suas fotos e a inteligência artificial para poder estar fazendo todas essas mudanças de cenário. Eu testei aqui com as minhas fotos e dá uma olhadinha no resultado aí e me diz o que você achou. O resultado realmente é super legal. Mas esse não é a primeira vez que a gente tem uma tecnologia de inteligência artificial fazendo modificações em fotos. A gente já tem isso há alguns anos. Inclusive, uns anos atrás aí, bombou umas que faziam o homem virar mulher, mulher virar homem, ou você parecer 20, 30 anos mais velho, ou 20, 30 anos mais jovem. Todas essas pequenas modificações nas fotos já nos impressionam, mas não passam de uma modinha aí que você utiliza 1, 2, 3 vezes aí, brinca durante uma semana ou 2 e depois larga de mão e segue a vida. Só que esses aplicativos que fazem alterações em fotos foram só o começo do uso dessa tecnologia. Mais ou menos um teste mesmo para poder saber se as pessoas dariam as informações, se elas gostariam de tudo aquilo. E agora nós temos aplicativos que fazem modelagem de voz. Você pode criar a voz do absoluto zero, simplesmente indo lá, digitando um texto e essa inteligência artificial vai lendo e vai dando os tons também para poder parecer uma coisa humana. Eu não estou falando daquele negócio lá do Google Tradutor ou daquelas vozes robotizadas. Eu estou falando de vozes realmente com uma intenção, uma cadência humana que elas vão falando de acordo com o jeito que você coloca no texto. Então, elas conseguem fazer som de interrogação, de exclamação, enfim, vários sons que são naturais. É aquela diferença entre parecer um robô e realmente parecer uma pessoa falando. Isso já é possível e o mais surpreendente de tudo, é gratuito na maior parte das vezes. E até mesmo já estão surgindo algumas novas tecnologias que você pode escolher uma voz e ela cria em cima dessa voz
o contexto que você quiser. Do tipo, você pegar lá, colocar uma frase e mandar alguém falar com a voz do William Bonner. E ele vai fazer exatamente com a mesma voz. Então, nesse momento, a gente já não pode mais confiar em áudio do WhatsApp. Tipo, se alguém te manda um áudio e fala, mas você falou isso. Eu falo, não, isso aí já pode ter sido feito via computador, porque dá para fazer. E mais recentemente também surgiram algumas outras aplicações que essas sim começam a dar medo. Se no início você tinha que subir uma foto, ir lá, pegar e ver pequenas modificações nela, isso já parecia divertido, agora o que você me diz desse site aqui, o Midjourney? O Midjourney funciona de uma forma diferente do que essas outras aplicações de foto que eu te comentei antes. Se antes era preciso você subir uma imagem e ele ia fazer pequenas modificações, com o Midjourney você consegue simplesmente descrever o que você quer. É isso mesmo, você vai lá e coloca lá na barrinha, simplesmente, eu quero ver um elefante com a cabeça de um abacaxi. E ele já vai criar na hora essa imagem para você. A própria thumb desse vídeo aqui, eu criei com o Midjourney. A thumb é essa capinha que a gente utiliza para os vídeos, né, aqui dentro do YouTube. Então, eu simplesmente digitei lá no Midjourney, fim do corretor de imóveis, e ele criou essa imagem aí pra gente. Ok, Fábio, isso aí tudo que você falou é muito legal, mas até agora parece só mais um monte de brinquedo que tem na internet e de coisinha pra gente poder se entreter. Mas é aí que você se engana. Agora eu quero te mostrar o que realmente vai explodir a sua cabeça. Se você ainda não conhece, eu quero te apresentar o ChatGPT, ou ChatGPT. Não interessa aí se você tem uma pronúncia super boa do inglês, ou mesmo se você já vai abrasileirar aí, igual a gente fez com o Zap Zap. Então, o ChatGPT é a nova coqueluche da internet que tá pegando a galera e tá assustando grandes players, e eu vou te falar mais sobre isso. Agora, vamos entrar junto aqui no ChatGPT e vamos ver como é que ele funciona, e depois você me diz o que você acha. A primeira coisa que você vai fazer vai ser dar um Google para poder achar o site GPT. Se você não sabe o endereço, não precisa nem se preocupar com isso não. Vai lá, coloca aí no Google mesmo e você já encontra o endereço. Depois disso, o que você vai fazer vai ser entrar e criar o seu usuário e se logar no sistema. Você vai vir aqui e vai criar o seu cadastro, ou você coloca um e-mail, ou você pode ainda entrar com a sua conta do Google, ou mesmo com a conta da Microsoft. Se acontecer de você se cadastrar e depois tentar entrar e não permitir o seu acesso ao sistema do ChatGPT, não se preocupa não, é porque ele está fazendo um maior sucesso e é de graça esse negócio. Então, tá todo mundo entrando e brincando aqui com o sistema um pouquinho para poder pegar e conhecer, então o número de usuários é muito grande e ele às vezes não deixa com que você entre. É só você dar alguns refreshes aí e vai dar bom. Insiste um pouquinho que eu tenho certeza que você vai conseguir entrar. Uma vez aqui dentro da página do ChatGPT, o que você vai fazer é, dentro dessa barrinha branca aqui embaixo, você vai digitar o que você está querendo saber. Pode ser qualquer coisa a respeito de qualquer assunto. É como se fosse o Google mesmo. A grande diferença é que, ao invés dele te mostrar um simples tabela com tudo aquilo, com os links do que você encontra dentro da internet, ele vai estar te respondendo de forma humana. É como se fosse um chat mesmo. Você pergunta para o robô, ele pega e responde. Essa ferramenta, inclusive, é super legal para nós corretores, para nos dar alguns insights, assim, de coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos ter uma ideia aqui. Uma coisa que a gente precisa fazer como corretores de imóveis é estar criando vídeos dos empreendimentos ou dos imóveis que a gente está querendo vender. E nessa questão, muita gente trava sem ter uma ideia do que fazer. Então vamos lá, vamos pedir uma ajuda para o ChatGPT para ver uma sugestão dele de vídeos para a gente poder pegar e gravar. Então eu pedi para ele, sugira 5 ideias de vídeos para vender um apartamento na planta. Ó, vamos lá, as sugestões que ele deu. Tour virtual pelo apartamento, mostra o apartamento em detalhes, destacando as características e benefícios do local, como a vista, a iluminação, distribuição dos espaços. Esse daqui é um vídeo bem básico, é o que hoje a maior parte dos corretores já fazem, mas é uma boa lembrança, né? Você deve fazer isso daqui sim. A segunda sugestão dele talvez não seja muito fácil de estar realizando, que é a entrevista com o arquiteto. Pergunte sobre o processo de design, construção, escolhas dos materiais e tecnologias. Olha, eu não sei se você vai conseguir fazer uma entrevista com um arquiteto, mas eu já entrevistei algumas vezes os coordenadores de produto das incorporadoras, ou até mesmo o dono da incorporadora, e a gente falou sobre isso, sobre design, sobre escolhas dos materiais, do porquê, e tudo isso dá um vídeo realmente super legais. A terceira sugestão dele foi vida no bairro. Explore as atividades e serviços disponíveis na área, como restaurantes, parques, transporte público e etc. Esse daqui realmente é um vídeo fundamental. Como a gente trabalha com imóveis, mostrar as regiões e mostrar o porquê que o cliente vai se dar bem, seja morando ou ainda mesmo colocando para alugar um apartamento naquela região, enfim, essas questões da localidade são questões fundamentais. A quarta sugestão dele, vídeo de simulação de decoração, mostra como o apartamento pode ser decorado. Esse aqui está meio parecido, né, com o primeiro, porque o tour virtual e uma demonstração de decoração são basicamente o mesmo conceito. Ó, a última sugestão dele aqui, depoimentos de clientes satisfeitos. Compile depoimentos de pessoas que já compraram apartamentos na planta da mesma construtora e destaque as razões pelos quais eles recomendam a compra. Esse daqui também é um perfil de vídeo que você vê sempre as incorporadoras fazendo, funciona pra caramba. A gente já fez alguns vídeos
vídeos desse daqui que são realmente uma excelente sugestão. E aí vem o grande lance. O ChatGPT, ele não é que ele vai pegar e vai inventar a roda para você. Ele foi desenvolvido com base em um conhecimento que já está disponível em toda a internet. Os desenvolvedores dessa ferramenta aqui, mais ou menos, deram uma mapeada na internet inteira, em tudo que estava escrito na parte de textos, até o final do ano de 2021. Por isso, você vai ver que coisas mais novas que aconteceram em 2022 ou 2023, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não estão aparecendo nas respostas. Se você perguntar, por exemplo, uma pessoa que faleceu agora, mais recente, ele não vai nem estar sabendo disso. Mas tudo que aconteceu, que rolou ali até o final de 2021, já está aqui dentro dessa base. Então, o que ele vai estar te procurando e vai estar te mostrando são mais ou menos os resultados mais prováveis do que você está querendo ver. Ele pode não ser revolucionário ao fazer isso, mas ele te ajuda pra caramba com te dar boas ideias e você ter um ponto de partida para poder onde começar. Agora, eu comecei a colocar coisas do nosso dia a dia aqui que a gente tem que fazer com os clientes, do tipo quebra de objeções. Eu pedi para ele como quebrar a objeção de um cliente a um andar alto. E, eventualmente, você tem cliente que tem medo de andar de elevador ou alguma coisa desse gênero, que você está mostrando já lá um andar mais alto e tem que quebrar essa objeção. Olha aqui as sugestões que ele me deu. Primeiro, destaque a vista. Enfatize as vistas incríveis e únicas de um andar mais alto pode oferecer, como vista panorâmica da cidade ou da natureza. Segundo, enfatize a tranquilidade. Um andar alto geralmente é mais silencioso e tranquilo, já que há menos vizinhos acima. Terceiro, segurança. Enfatize as medidas de segurança adicionais, como segurança 24 horas, portaria, elevadores. Destaque as comodidades. Muitos prédios mais altos têm áreas comuns, como piscina, churrasqueira, salões de festa, etc. Quinto, mostre soluções para questões de elevadores. Alguns clientes podem ter medo de ficar presos em um elevador, por exemplo. Explique as medidas de segurança e de manutenção que são tomadas para evitar problemas. Esse daqui é um excelente exemplo. Os prédios atuais, por exemplo, aqui na minha cidade, em Goiânia, que tem acima de 30 andares, eles obrigatoriamente têm alguns conjuntos de elevadores muito mais modernos do que se tinha antigamente. Para ter mais de 30 andares aqui, é preciso ter um elevador alimentado por um gerador, então ele nunca vai parar por falta de eletricidade. Ele precisa estar fechado dentro de uma câmara de segurança, lá na onde tem aquela escada de emergência, né, para poder não entrar fumaça nesse elevador. E esse elevador ele pode ser utilizado durante um incêndio. Então é diferente do que o elevador tradicional, que ele não deve ser usado durante um incêndio. Essas explicações sobre andares mais altos, prédios mais altos e que é obrigatório ter esses elevadores melhores, realmente tranquilizam muito o cliente quando ele fica sabendo dessa informação. E por fim, ele me dá aquela dica, né? Lembre-se de escutar atentamente as preocupações do cliente e apresentar argumentos sólidos e objetivos para ajudar a dissipar suas dúvidas e objeções. Mas vamos lá, vamos continuar dando um aperto aqui nele para poder ver se ele consegue me ajudar em coisas do dia a dia aqui da imobiliária ou do atendimento de clientes. Me dê 5 ideias de vídeos para vender casas em condomínios fechados. E vamos lá, olha a resposta que ele me deu. Primeiro, um tour virtual no condomínio, mostra o condomínio em detalhes, destacando as características e benefícios do local, como segurança, áreas comuns, opções de lazer. A gente, sempre que filma um condomínio novo, a gente sempre vai estar filmando essa questão das áreas de lazer, é uma boa dica. Segundo, entrevista com moradores. Pergunta aos moradores sobre sua experiência vivendo no condomínio, destacando as vantagens e desvantagens do local. De novo, aqui a gente todo tempo está falando do lugar comum, ele não está me dando uma ideia completamente revolucionária, mas quantas e quantas vezes você vai filmar uma casa e você, às vezes, não tem nem coragem de fazer aquilo que é o óbvio de ser feito. Então, se você está filmando, por exemplo, as áreas comuns e você tem um pouquinho de paciência e você pediu para o ChatGPT para ele te dar umas ideias e você fala assim, cara, eu vou fazer um desafio comigo mesmo. Eu vou cumprir tudo o que o danado do robozinho está me dando de sugestão. Você coloca, por exemplo, que você vai cumprir essa segunda sugestão dele, como que você faria isso na prática? Você iria, filmaria as áreas comuns. Aí uma hora você chega numa pracinha que tem as babás, ou que tem as mães ali brincando com as crianças pela manhã, ou numa quadra de tênis, ou enfim, alguma dessas áreas comuns do condomínio que ficam mais cheias, e aí você senta, filma um pouco essas áreas e vai ganhando a confiança da galera que tá ali, né? Se acostuma, aí você chega e fala, opa, você mora aqui, que legal, bate aquele papo e daqui a pouquinho fala, olha, sou corretor de imóveis, eu tô filmando aqui o condomínio, você se importa de me comentar o que você acha, a gente gravar aqui e eu te mostrar o que você acha aqui do condomínio? Se uma pessoa te negar, tudo bem, mas logo 2, 3 vão estar topando fazer isso. E você vai ter um material incrível, as pessoas super animadas, porque quem já mora lá com certeza vai defender o condomínio. Então ele falando, nossa, é maravilhoso morar aqui, tem essa parte das brincadeiras das crianças, eu vim pra cá por isso, isso, isso e aquilo. Mesmo que você não tenha feito uma única venda ainda naquele condomínio, ou até mesmo uma única venda de um imóvel em condomínio fechado horizontal, você já vai ter um depoimento, vai ter uma prova social, e isso é muito poderoso na hora de fechar uma venda. O terceiro vídeo, ele te dá uma ideia de fazer uma simulação de decoração.
mostra como essas casas podem ser decoradas e mobiliadas, dando ideias e inspirações para outros futuros moradores. Essa daqui eu já achei uma dica um pouquinho mais fraca, a não ser que você esteja trabalhando aí um produto horizontal que tenha modelo de casa decorada. Então, se isso for o caso, aí realmente é topzera. A gente trabalha aqui hoje algumas loteadoras que estão construindo casas também, como é o caso da FGR, que é um incorporador muito forte aqui da minha região, e aí eles têm casa modelo, então dá para poder pegar e mostrar isso. Mas em outros casos, isso talvez não seja possível, porque se de repente eu só estou com uma casa dentro do condomínio e ela não está mobiliada, não dá muito para ficar viajando aqui e fazendo simulação de decoração. O quarto item mostra as atividades de lazer. Explore opções de lazer disponíveis no condomínio, como piscinas, quadras esportivas, parques, etc. Esse realmente é um dos pontos fundamentais. Na hora de filmar o condomínio, o ideal é você filmar todos, absolutamente todos os pontos do lazer. E também entendendo que essa filmagem deve ser feita nos momentos de uso. Então não adianta nada você falar assim, eu vou fazer filmagem lá a meio-dia, 1 hora da tarde, que vai ficar legal, eu mostrei todos os espaços. O massa mesmo é você pegar assim, vou pegar um finalzinho de tarde para ir lá no condomínio e vou filmar, nem que seja passando, assim, sabe? Tipo, eu vou com o carro, abro a janela, passo devagarzinho e filmo, mas eu filmo com muita gente dentro e tudo mais, né? Então essa sugestão aqui que ele fez, uma sugestão que eu com certeza daria para alguém que está começando na carreira ou para alguém que nunca trabalhou em um condomínio desses, na hora de ir lá fazer as filmagens. E por fim, ele sugeriu depoimentos de clientes satisfeitos. Compile depoimentos de pessoas que já compraram casas em condomínios fechados semelhantes e destaque as razões pelas quais eles recomendam a compra. Isso aqui também seria um excelente vídeo se você tiver clientes que estão dispostos a falar como foi a experiência de compra deles. Nem sempre vai ser possível fazer, mas a ideia é muito boa. Agora eu pedi para ele, preciso de um roteiro de vídeo para o YouTube mostrando as vantagens de se investir em imóveis. Bom, vamos lá para a resposta dele. Primeiro, faça uma introdução, apresente o assunto e explique por que investir em imóveis é uma boa ideia. Beleza, a gente tem que sempre fazer uma introduçãozinha em qualquer vídeo. Segundo ponto, valorização ao longo do tempo. Mostra como os imóveis tendem a valorizar ao longo do tempo, proporcionando retornos financeiros a longo prazo. Nesse caso aqui, por mais que as pessoas já saibam que isso acontece, que os imóveis se valorizam, eu acho que ele pode estar falando para eu mostrar a valorização específica. Então, assim, eu pegar um condomínio ou um prédio que está lançando e eu mostrar outros daquela mesma região e eu mostrar os valores, né, dessa valorização. Terceiro ponto, ele fala sobre aluguel, explique como é possível receber renda mensal com o aluguel de um imóvel. Também todo mundo meio que sabe ali que dá para alugar, né? Mas você pode estar colocando isso dentro do seu vídeo, mostrando exemplos, ou mostrando até mesmo indo lá na portaria perguntando se tem algum imóvel para alugar, o porteiro falando não tem, nunca para aqui, quando aparece já aloca na hora, e isso tudo iria valorizar aí o seu vídeo. Quarto, diversificação de investimentos. Fale sobre a importância de diversificar os investimentos e como investir em imóveis pode ajudar nesse aspecto. Isso daqui é uma ideia mesmo ali de quem trabalha com bolsa de valores e investimento em gado, em outras coisas, sei lá. Então, ele também pode estar trazendo uma parte do patrimônio dele para imóveis, que é uma forma de investir super segura. Essa também é uma boa ideia. Eu, por exemplo, que estou aqui em Goiás, se eu fosse fazer um vídeo, eu com certeza iria falar, olha, você pode investir em soja, pode investir em gado, tudo isso é o que vai te dar muito dinheiro, mas uma forma de você blindar o seu patrimônio é você investir uma parte em imóveis. Por quê? Em qualquer uma dessas iniciativas no campo, você pode ter uma safra ruim, você pode ter alguma doença nova e que você vai perder muito forte. Os imóveis estão ali para compor uma carteira te trazendo mais segurança. O quinto ponto que ele me falou foi a possibilidade de reformas e personalização, mostra como é possível reformar e personalizar o imóvel para aumentar a sua valorização. Então, pode, mais uma vez, parecer uma coisa óbvia, mas não é. Quando a gente está falando de um vídeo, às vezes a gente precisa bater no que é óbvio mesmo e falando, olha só, dá para você comprar um apartamento desse daqui, reformar e ganhar mais tanto. Então, assim, existem realmente várias formas de fazer ganho. Um dos aspectos importantes no se investir em imóveis é que a gente costuma brincar aqui na imobiliária, e quando eu estou fazendo um vídeo eu falo assim, olha só, você pode investir no imóvel, vai ganhar com aluguel, vai ganhar com a valorização dele, mas tem uma coisa, né? Na pior das hipóteses, se de repente você separa da mulher, se você precisa enfiar a sogra em algum lugar, você já tem um imóvel lá para poder estar fazendo essa utilização pessoal num caso de emergência. A sétima, dicas para investir em imóveis, compartilhe dicas e estratégias para investir em imóveis de maneira segura e rentável. Aí você entra com a ideia do que você está querendo vender, né? Você fala, inclusive uma dica que eu tenho super legal é investir em tal empreendimento, ele está em tal lugar, são estudos perto das melhores faculdades, então isso aqui com certeza vai se valorizar e tal. E por fim, ele fala conclusão, resume os principais pontos do vídeo e enfatiza as vantagens de se investir em imóveis. Outra resposta que o ChatGPT me deu, que pode ser uma média de ideias comuns, mas que são ideias muito boas quando colocadas em prática. E esse é o charme aqui dessa ferramenta, porque ele acabou de criar essa resposta. Ele criou essa resposta não baseado no que ele pensa, mas sim baseado na média de todos os textos que ele já leu a respeito disso daqui.
Nos Estados Unidos, a galera está usando o ChatGPT, os corretores de imóveis, as imobiliárias, para poder ajudar eles a fazer a descrição dos imóveis nos anúncios, estão ajudando para poder fazer roteiros de vídeos, estão ajudando para poder saber o que postar nas redes sociais. Pergunta para ele e ele dá algumas respostas. Pergunta o que postar em datas comemorativas, por exemplo. Se você está curtindo o nosso vídeo até agora aqui, e se você ainda não sabia da existência do ChatGPT, ou já tinha ouvido falar dessa ferramenta, mas ainda não tinha entendido como é que ela podia te ajudar como corretor de imóveis no seu dia a dia, saiba que essa informação e todas as outras que estão acontecendo no dia a dia de um corretor de imóveis, no dia a dia nosso aqui dentro da imobiliária, você fica sabendo aqui no canal do Corretor Máquina de Vendas. Então, aproveita, se você ainda não tiver inscrito, a gente está querendo chegar a 100 mil, ainda está meio longe, mas a gente quer chegar ainda até o final do ano aí a 100 mil inscritos aqui no canal. Então vai lá, já aperta aí no sininho, faz a sua inscrição e coloca para poder receber as notificações de todos os nossos novos vídeos e não perder nada. Ok, Fábio, achei legal esse lance aí do ChatGPT e também esse lance da inteligência artificial, mas como é que isso vai estar sendo usado na prática do dia a dia e que pode estar interferindo na minha carreira de corretor de imóveis? Foi o que você falou aí na hora que você começou esse vídeo. Bom, o que está acontecendo agora é que a tecnologia do ChatGPT, não só o chat em si, esse serviço em si, mas essa tecnologia, essa forma com que esse programa faz para poder responder de um jeito super humano, de ler a internet inteira, entender as coisas e te dar respostas mais plausíveis do que simplesmente o que o Google faz hoje em dia, despertou a atenção já de grandes nomes. Nesse momento, a Microsoft ela está se integrando e fazendo conversas aí com o pessoal do ChatGPT para poder estar utilizando essa tecnologia no mecanismo de busca deles, o Bing. Se você não sabe, Bing é um outro buscador, uma alternativa ao Google, é tipo o Google, só que da Microsoft. Só que o Bing ele é bem ruim assim e por isso quase ninguém usa ele. O Google hoje significa mais de 90% de todas as buscas na internet do mundo. Eles se acostumaram a serem os donos do parquinho ali e não ter que se preocupar com nenhum outro concorrente. Mas, todas as vezes que você tem alguém que manda muito no pedaço, sempre vai vir uma nova tecnologia que vai colocar isso em xeque. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O Google tem se mostrado, inclusive, preocupado por não ter esse tipo de tecnologia na sua ferramenta de buscas. Ele já está mexendo os pauzinhos ali para poder entender como é que vai ser esse futuro. A Microsoft, que não é boba nem nada, então já se adiantou querendo ser a alternativa, ser o primeiro a lançar um mecanismo de buscas que vai percorrer a internet inteira, mas que vai dar respostas desse mesmo formato ali do ChatGPT, já mais humanas. Essa provavelmente vai ser a segunda onda dos buscadores na internet. A gente teve a primeira com esse formato tradicional, que é o do Google, que está até hoje, e foi basicamente o único grande formato de pesquisa da internet, e agora a gente está caminhando para um segundo formato. E se o Google, que é o Google, está preocupado, imagina várias profissões ou vários serviços que podem ser extremamente afetados por uma ferramenta como essa. Se você está olhando ali e falando assim, Fábio, eu achei legal as respostinhas do ChatGPT, mas ele não acha imóvel para ninguém, ele não substitui o corretor. Bom, a grande questão é, ele não substitui ainda, porque do jeito que ele está lá, simplesmente ser uma caixinha para você escrever alguma coisa, te dar umas respostas que ele leu na internet, realmente isso daí não é uma coisa assim de se ficar preocupado. Entretanto, esse é aquele primeiro ponto atingido, que os americanos chamam de no turning back, ou seja, é um ponto sem volta. Uma vez que isso aconteceu, a gente já não vai voltar a como era antes. Do mesmo jeito que uma vez que você conheceu o Uber, você não vai querer voltar a não ter aplicativos mais fáceis assim. Uma vez que você já usou o Spotify, você não quer ir lá e comprar um CD. Uma vez que você usou um stream de vídeo, por exemplo, você também não quer voltar a ir lá na locadora. E a mesma coisa está acontecendo aqui. Uma vez que você viu essa forma de comunicação com o computador, você provavelmente não vai querer voltar às formas anteriores. E na hora que eles fizerem integrações, as chamadas APIs, quando um sistema se comunica com o outro, aí é que vai começar a brincadeira. Imagina só, se hoje a gente tivesse uma interface de comunicação tipo Alexa, que tem uma voz super fluida, que está naquela caixinha, que é prática da gente poder pegar e chamar, que já estivesse integrada com esse nível de inteligência, com esse nível de respostas. E ainda mais, imagina se você já tivesse uma interface humana, ou seja, um bonequinho ali que parecesse realmente uma pessoa te dando respostas e estando ali disponível para você 24 horas por dia e de forma gratuita para te dar qualquer resposta que você quisesse. Agora, imagina ainda mais do que isso. Imagina que a gente juntasse essa bonequinha com essa tecnologia de boas respostas, com a tecnologia de voz, com a tecnologia das caixinhas e ainda por cima juntasse isso a um banco de dados de imóveis, do tipo um portal imobiliário, como tem vários grandes lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, tipo o Zap Imóveis. Se essa tecnologia conseguisse varrer a internet e soubesse todos os imóveis que estão disponíveis, muito provavelmente esse bonequinho, esse robozinho virtual aí,
daria de 10 em qualquer corretor. Isso por quê? O corretor de imóveis vai se lembrar de 5, 6, 7 imóveis. A inteligência artificial vai poder pegar e varrer todos os imóveis disponíveis naquela região, todos os imóveis disponíveis naquela cidade. E se ela interagir com o usuário e ela começar a aprender os gostos do usuário, muito provavelmente, em pouco tempo, essa inteligência saberia muito mais sobre o cliente do que qualquer corretor jamais vai saber. Ela saberia já se o cara é vegano, quantos filhos ele tem, e ela daria sugestões de imóveis muito melhores. Além disso, ela não teria a barreira de sugerir apenas os imóveis que ela conseguiu fazer captação, porque ela ia varrer a internet e ia pegar tudo que tivesse lá disponível e indicar. No primeiro momento, isso é até legal pra gente como corretor. Imagina, o usuário poder utilizar isso de forma mais simplificada. Ele pergunta, ela fala quais são, ele vai vir e conversar com a gente, que captou o imóvel, que somos corretores, para poder fechar a venda. Mas em um determinado momento, alguém vai cair a ficha de falar, poxa, se é o sistema, se é o robô que já está me entregando o imóvel escolhidinho, se é o robô que já está me auxiliando no processo na maior parte, do tipo, eu quero visitar esse imóvel aí, robozinho. E ele fala, tudo bem, eu já estou colocando agora o caminho no Waze no seu carro. Tudo bem, eu já avisei o proprietário, eu já liguei para ele, eu mandei uma mensagem para ele avisando que você vai chegar em tal horário. Tudo bem, eu já peguei e já avisei ao condomínio e já tem autorização para você entrar no condomínio. Ou seja, se ele fizer tantas tarefas assim, vai chegar um determinado momento que alguma dessas empresas vai oferecer esse serviço sem a utilização de um corretor humano no meio. É muito fácil você imaginar que com esse nível de inteligência, ele possa fazer uma visita totalmente guiada pelo celular. O cliente entra e vai vendo setinhas do caminho que deve fazer dentro do imóvel, tudo gerado na hora. Eu não estou falando de uma coisa como é hoje para um grande empreendimento que teve que ser feito em 3D e uma coisa super cara. Eu estou falando dele levantar o celular, apontar e na hora ele já ir indicando os caminhos, já ir fazendo todo esse processo de visualização. Então vai chegar algum determinado momento em que isso vai ser algo prático. Fábio, mas tem questão de segurança, tem um monte de questão para resolver. Sim, tem várias questões para poder pegar e serem resolvidas, mas com esse nível de inteligência, eu acho que é uma questão de pouco tempo até esses problemas começarem a ser solucionados e começarem a colocar em xeque a necessidade de um ser humano fazendo essa intermediação e, principalmente, colocar em xeque quanto nós ganhamos. Porque o nosso valor transacional, ou seja, quanto a gente ganha em cada uma das transações, é um valor extremamente alto, 5%, 6% do valor de um imóvel. Quando o imóvel custa 1 milhão, 2 milhões de reais, isso dá cifras altíssimas. E as pessoas vão ficar de olho para poder reduzirem esse custo. E até quanto que pode ser que uma ferramenta dessas reduza esse custo? O pior de tudo é isso. O pior é que pode ser que essa ferramenta reduza o custo para de graça. A gente já viu isso acontecendo muitas e muitas vezes, onde, de repente, alguns usuários podem pagar um plano premium, mas outros podem simplesmente ter propaganda e ter o serviço de graça. Antigamente, você era obrigado a comprar CD de música ou ficar esperando tocar na rádio para poder gravar aquela música se você quisesse ter a música. Depois, com o tempo, quando entrou o Spotify e outros desses apps de música aí, você paga uma assinatura. E se você não quiser pagar uma assinatura, você pode ouvir propaganda, vai ter algumas limitações, mas vai poder ouvir aquilo de graça. Esse lance de fazer de graça em troco de propaganda é uma das coisas que mais tem dentro da internet. E é muito possível que isso aconteça no mercado imobiliário. Imagina só, quanto que uma empresa dessas de imóveis planejados, ou mesmo um cartório da sua cidade, estariam dispostos a pagar em propaganda se eles soubessem que eles poderiam colocar anúncios onde todos, simplesmente, todos os clientes estão procurando os imóveis. Então a conta ela não precisa fechar só com a intermediação imobiliária. Ela pode fechar muito bem só com as propagandas de outros serviços que se beneficiam da negociação imobiliária. E aí é que começa a nascer o perigo, porque a gente pode ser simplesmente trocado, não porque o cliente não gosta dos nossos serviços, mas simplesmente porque é absurdamente mais barato não estar utilizando esses serviços e você está dando uma outra solução. Se isso acontecer, e eu vou te falar, eu acho que está tudo caminhando para que isso aconteça, essa vai ser a maior alteração no nosso modelo de negócios, a de intermediação imobiliária, de toda a história do mercado imobiliário. Até hoje, eu e também pessoas que já têm mais tempo de mercado aí, já viram algumas coisas mudando. Já viram, por exemplo, mudando onde a gente faz os anúncios. Antes a gente fazia anúncios no classificado, fazia na lista telefônica, fazia em alguns tipos de panfleto, e hoje a gente faz isso na internet. Tudo bem, essa já foi uma mudança grande. Agora, a nossa estrutura de negócios, existirem imobiliárias, existirem corretores, as parcerias que a gente faz, toda essa formatação é a mesma há décadas. Na verdade, não é a mesma só há décadas, é a mesma há séculos que a gente tem já pessoas fazendo a intermediação, dando a dica do imóvel, acompanhando a questão da documentação. Então essa seria a primeira ruptura grande do mercado imobiliário até hoje na história. E aí, num momento desse, você deve se perguntar assim, pô, Fábio,
Mas se esse pessoal fizer isso com essas tecnologias, a gente tem que ter uma defesa, a gente tem que brigar como classe, né? O Cresce, por exemplo, ele tem que se manifestar, tem que ter uma lei, tem que ter uma norma que proíba que isso aconteça, né? Também, esse é um grande engano. Não adianta a gente tentar lutar contra as tecnologias. Quem luta contra as tecnologias, na verdade, fica chupando o dedo e amargurando a falência. É isso que aconteceu na história. Todas as empresas que tentaram negar a tecnologia simplesmente faliram. E também todas as profissões que tentaram negar essas revoluções tecnológicas foram condenadas ao obsoletismo. Ora, vamos dizer que o Cresce, por exemplo, tentasse nos defender e falasse: ninguém pode fazer negociação sem ter um corretor de imóveis usando um robô, por exemplo. As pessoas logo entrariam na justiça e com certeza iriam ganhar. Por quê? Porque elas iam estar falando: olha só, o imóvel é meu e eu negocio com quem eu quiser. Ah, mas há uma lei que diz que só corretor de imóveis pode fazer intermediação. O que o cara vai falar é: eu não estou botando uma pessoa para fazer intermediação. Quem está anunciando esse imóvel sou eu, através de um robozinho, mas é um anúncio meu. Do mesmo jeito que eu posso entrar numa negociação e usar uma calculadora. A calculadora não é um ente à parte, é simplesmente uma maquininha que eu estou utilizando ali para poder me ajudar a fazer as contas. Mas quem está fazendo a conta sou eu. Do mesmo jeito o proprietário vai dizer. Ele vai falar: olha, é o meu imóvel que eu estou anunciando e é simplesmente uma maquininha que está fazendo a ajuda de estar selecionando os clientes e agendando. Mas quem faz o resto do trabalho sou eu. Deu para entender? Ele vai estar abdicando da intermediação imobiliária porque as fases que hoje são difíceis, trabalhosas, vão ser engolidas pelo robô. E não vai ter o que a gente possa falar no âmbito legal. A gente vai ter que combater isso mesmo com o trabalho, com mais tecnologia. E aí você deve já conhecer o caso da Kodak. A Kodak era aquela fabricante de filme, de fotografia e tudo mais. Esses caras foram líderes. Tinham mais de 90% de todo o mercado fotográfico algumas décadas atrás. E foi dentro dos laboratórios da Kodak que se inventou a primeira câmera fotográfica digital. A Kodak, com seu time de pesquisa e desenvolvimento, foi quem chegou na conclusão de que poderia ser uma realidade e seria uma realidade até melhor do que os próprios filmes. Só que a direção da Kodak não queria perder a lucratividade e mandaram engavetar o projeto. Anos mais tarde, eles foram à falência, exatamente sendo vencidos por uma tecnologia que eles já dominavam há décadas, mas eles tiveram medo de estar colocando em prática. Então é isso, Fábio. Acabou pra gente corretor, acabou pras imobiliárias, simplesmente a gente vai virar uma Kodak zona lá e a gente já tá fadado a morrer, ou ao menos morrer, eu digo assim, como carreira, né, como entidade de classe e tudo mais. E a minha resposta é sim. Eu acho que nós estamos fadados a terminar com essa profissão tão bonita. Pelo menos terminar com a formatação que a gente conhece atualmente. Isso porque as profissões elas mudam, os negócios eles mudam. E aí é que está a beleza de como funciona a vida e o mundo dos negócios também. A gente tem uma eterna renovação. Eu acredito que esse modelo que a gente atua nesse momento, ele está muito próximo já dessa virada tecnológica e desse ponto de ruptura. Só que o que eu acho que vai terminar não é a intermediação imobiliária. O cliente ele não vai ficar assim, tipo peer-to-peer, ou de um proprietário diretamente para um vendedor. Ele ainda vai ter um intermediário. Como eu te comentei, esse robozinho e esse serviço todo ele vai ter que ser desenvolvido por alguém. E esse desenvolvimento, essa empresa que vai estar prestando esse serviço é que eu acho que vai ser o novo modelo de intermediação. Talvez vai ser baseado no futuro em propaganda, ou vai ser baseado em alguma outra forma de remunerando, né, esse negócio. Olha só o Quinto Andar, como ele já tem revolucionado o nosso mercado de imóveis aqui no Brasil. Mesmo que eles tenham feito muita coisa legal, eles não romperam totalmente com o nosso modelo atual. Eles se aproveitaram do modelo atual e saíram repaginando certas fases do negócio. O que vai acontecer é isso. A mudança não vai acontecer assim, da noite para o dia. Ela vai acontecer aí durante a próxima década, talvez década e meia, onde a cada novo mês, a cada novo ano, um pouquinho daquela realidade vai sendo alterada. E o pior que pode acontecer é você não se inteirar dessas mudanças. Porque se você falar, eu não vou prestar atenção nisso, vou fechar meus olhos e esperar passar 5, 6, 7 anos, na hora que você abrir os olhos, aí as coisas mudaram de forma irremediável, onde talvez você não tenha chances de se defender, de tenha tempo de se adaptar. Agora, se você viu cada pequena mudança, se você já alterou dentro do seu processo de acordo com cada uma dessas pequenas mudanças, vai ser muito mais fácil de você sair do outro lado quando vê essa tempestade toda da mudança. Outro fator que deve acontecer é uma diminuição muito grande na quantidade de profissionais que vai ser exigido.
Eu conheço imobiliárias aqui na minha própria cidade que têm equipes com mais de 1.000 corretores. Aqui na própria Aurum, a gente tem dezenas de corretores que trabalham associados a gente e milhares de corretores na cidade que trabalham em algum tipo de parceria aqui com os imóveis que nós já captamos, ou até mesmo fazendo parceria eles trazendo os imóveis. O que eu acredito que vai acontecer no futuro é a gente ter uma diminuição muito considerável desse volume. Talvez 80%, 90% de todos os corretores e todas as imobiliárias que existem atualmente deixem de existir nesse novo cenário. Ruim para os que partem, bom para os que ficam. Porque quem sobreviver a isso vai ter um volume de lucro muito maior, vai ter um novo negócio e que também pode durar décadas e mais décadas já nessa nova modelagem. O ponto mais importante é você não ser pego de calças curtas. Imagina o dono da locadora aí do seu bairro. Se ele foi um cara safo, ele sacou as primeiras mudanças quando começou a surgir o Netflix e tudo mais. E talvez ele tenha vendido o negócio, talvez ele tenha aproveitado aquela carteira de clientes e ido fazer alguma outra coisa. Enfim, eu não sei qual foi a solução que ele deu. Mas a pior solução que ele pode ter dado é ele ter sido o último cara a fechar as portas, quando o serviço ficou completamente obsoleto. Então me conta aqui embaixo nos comentários se na sua cidade você ainda tem alguma videolocadora e como foi que você reagiu ao fechamento da última que você viu. Mas eu não queria terminar esse vídeo aqui nesse tom de melancolia e pessimismo. Eu quero te falar que, apesar de as tecnologias elas sempre estarem mudando a realidade nossa do dia a dia, isso é uma coisa bastante legal. E você é um privilegiado por saber que essas coisas vão acontecer com antecedência. E aí você pode tomar medidas. A primeira medida é: isso não vai acontecer nesse ano, nem no ano que vem. Então dá para ganhar muito dinheiro agora, no curto prazo. Nesse ano, no ano que vem, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos, você ainda vai estar rachando de ganhar dinheiro enquanto o modelo está fazendo essa transição. E, além disso, lá no final desse momento de transição, se você acompanhou e você tinha capital suficiente, você pode ser um dos beneficiados pela mudança e vai estar despontando aí no novo modelo de negócios. Agora, eu falando assim, parece que eu estou sendo pessimista com a profissão de corretor de imóveis. E não é essa a grande questão. Eu acho que a profissão de corretor de imóveis é uma das melhores profissões que a gente tem hoje no Brasil. É a profissão que eu conheço que pode dar mais rápido ascensão social em todo o país. O que é ascensão social? É você sair ali de R$1.000, R$2.000 e você ganhar 15, 20, 30 mil reais. Para você fazer isso nas outras profissões, você tem que passar para concurso público, daqueles que você precisa de 5 anos estudando. Aqui na carreira de corretor de imóveis, eu já vi porteiros fazendo isso em 3 meses. Então, eu não tenho como falar mal dessa profissão. Outra coisa que acontece é, todas essas mudanças que eu falei nesse vídeo aqui, são mudanças que não vão acontecer do dia para a noite. São mudanças que vão levar aí 10, 15 anos para acontecerem. E nesse meio tempo, você que se prepara, tem muitas chances de, além de acumular um grande capital, de ir se adaptando às mudanças e surfando nesse novo mercado que vai surgir após toda essa transição que vai acontecer. E se você quer ganhar muito dinheiro, se você quer viver numa profissão que tenha muita flexibilidade de horário, muita flexibilidade de localização, eu quero te convidar para participar do curso TTI Class. O TTI Class é o curso técnico em transações imobiliárias. Aquele curso que a gente faz para poder tirar a carteirinha do Cresce. Se você quer aprender com quem está com skin in the game, quem está dentro do jogo todos os dias, eu quero te fazer o convite. Clica aqui embaixo no primeiro link que está na descrição desse vídeo e vai lá conhecer o TTI Class. Ele é feito pelo Máquina de Vendas com toda a nossa experiência aqui da imobiliária, com toda a parte de tráfego, ou seja, os anúncios que você vai precisar fazer, com toda a parte de estratégia sobre quais são os melhores nichos, as melhores formas de você entrar nesse mercado. O nosso objetivo não é simplesmente te dar uma carteirinha de habilitação da profissão. O nosso objetivo é te ensinar como faturar alto, como alcançar os 50 mil reais de comissão todos os meses com a venda de imóveis. Hoje já mais de uma centena de corretores que chegaram nessa meta de ultrapassar os 50 mil reais, além de centenas de outros que conseguiram grandes resultados, como 30, 40, 50 mil reais todos os meses. Então, clica aqui embaixo, vai lá, conheça o TTI Class e te vejo do outro lado.